Osama Bin Laden. Violência no Rio. Uma multidão enfrenta a tropa de choque para saquear depósito de alimentos destruído pelo fogo. Os números da nova pesquisa do Ibope sobre a sucessão presidencial. Depois dos gols no domingo, Ronaldinho ganha folga no primeiro treino da seleção em Portugal. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Uma equipe de reportagem do Jornal Nacional viveu hoje momentos de extremo perigo. Foi durante uma visita a Nablus, a segunda maior cidade da Cisjordânia. O correspondente Caco Barcelos mostra que o carro da reportagem foi atingido no tiroteio. Tive certeza que a gente era o alvo quando eu senti o peso no volante. O carro tinha sido atingido no pneu. Está aqui a marca do tiro. Acelerei fundo e, por instinto, baixei um pouco a cabeça, mas ainda vi na estrada, que é de chão batido, a poeira das rajadas. Eu vi também, bem à nossa frente, um tanque, em cima do tanque, um soldado disparando contra a gente. Impossível que ele não soubesse que o nosso carro é da imprensa. Veja que há marcas em todos os lados. O carro está bem sinalizado. A equipe da Rede Globo foi a Nablus com a intenção de mostrar a cidade que foi praticamente destruída na ofensiva de Israel. Os soldados permitiram a entrada dos repórteres, mas no momento em que saíam da cidade, o correspondente da Rede Globo, Caco Barcelos, o repórter cinematográfico Sérgio Guils e a repórter do jornal O Globo, Débora Berlink, ficaram na mira dos tanques, fuzis e metralhadoras. O repórter Caco Barcelos conta minuto a minuto o que aconteceu até enfrentar os disparos do exército de Israel. Estamos na entrada de Nablus, por imposição dos militares, esperando a poeira baixar para ver as consequências da ação do exército de Israel na segunda maior cidade da Cisjordânia. Depois de muita insistência, abriram as barreiras para nós. As paredes da avenida principal da cidade, que há 15 dias é uma zona fechada de guerra, mostram que aqui os combates foram ferozes. Durante uma semana, os soldados da polícia palestina resistiram dentro deste quartel, que ficou sob intenso bombardeio por terra e pelo ar. Essa é a parte velha da cidade, chamada Hai al-Qassaba, que foi erguida 2000 anos antes de Cristo, um patrimônio da humanidade que foi parcialmente destruído. O médico está nos explicando que essa é a mesquita mais antiga da cidade. É mais velha que o Brasil, tem 600 anos. Agora, o médico nos mostra um grande buraco na parede do hospital da entidade, atingido por um foguete lançado de um helicóptero. Uma bomba de canhão? Yeah, from the Apache helicopter. Os feridos tiveram que ser transferidos para esta mesquita, agora uma clínica improvisada. O médico diz que 13 pessoas morreram aqui por falta de socorro. Não foi possível estancar o sangue dos ferimentos. O Dr. Gazal quer nos mostrar o que fez com os mortos. O doutor está nos contando que depois de ficar com os corpos durante 3 dias no hospital, impedidos de fazer a transferência pelos soldados de Israel, eles foram obrigados a enterrá-los nessa área. Here is 6 and there 7. Like this. O doutor está nos contando que 6 ambulâncias da cidade também foram destruídas. Ambulâncias como esta aqui. Muitas pessoas aproveitaram a suspensão do toque de recolher de hoje para recuperar um pouco das perdas. As mulheres dizem que as crianças estão passando fome e querem mostrar o que restou da casa delas e dos lugares sagrados para cristãos e muçulmanos. No coração da cidade, apesar das marcas dos tiros e dos tanques, alguns sinais de normalidade. As crianças brincam diante do olhar triste e ainda apreensivo dos adultos. Este comerciante aproveita para vender o falafel, a comida típica. Todos querem nos levar para a praça histórica, onde a destruição foi total. Nesta parte, a recuperação se tornou impossível. Eram 12 casas que foram dinamitadas e ainda ninguém sabe quantas pessoas estão soterradas aqui. Este palestino perdeu a casa e um sobrinho. O Dr. Casal já contou 60 pessoas mortas em Nablus.
Durante toda a nossa reportagem, ouvimos o barulho de alguns tiros à distância. Quando já estávamos de volta, os disparos foram se tornando mais próximos. De repente, estávamos no meio de um tiroteio. Tiro, né? Éramos 3 no carro de reportagem. Ao meu lado, a repórter Débora Berlink, do jornal O Globo. O repórter cinematográfico Sérgio Gils manteve a câmera ligada. Vai dentro da direita. Vai embora, cara. Vai ali para trás. Tá? Então, senão não é gente. Não corre não que você capota o carro. Vai deixar. Depois do susto, os repórteres Sérgio Gils, Débora Berlink e Caco Barcelos falaram sobre a experiência em Nablus. Eu sei que o risco é inerente ao nosso trabalho. Agora, a intolerância não dá para admitir. Débora estava ao meu lado nessa hora. Como é que foi, Débora, para você? Olha, tudo aconteceu numa fração de segundos. Estava tudo muito calmo. Nós começamos a ouvir um tiro. Daqui, de repente, eu vejo o tanque na nossa frente. Nós vimos a rajada. Foi tudo tão rápido. Eu senti que se a gente para ali, eles arrebentam com o carro todo. A nossa única chance de nos salvarmos era correr com o carro e não arriscar. Você chegou a gritar também, procure a parede. Além de repórteres, outros brasileiros estão ou estiveram nas áreas de conflito. São religiosos e observadores, testemunhas da intolerância entre israelenses e palestinos. O mapa do conflito virou roteiro de viagem. O padre foi à Palestina a convite do Fórum Social Mundial. Os deputados em missão da Câmara. Todos falam do sofrimento de uma guerra sem esperanças. Houve um massacre na cidade de Jenin. Nós estivemos pessoalmente na cidade de Ramallah e podemos ver a total destruição da cidade. Deixaram nem enterrar os mortos, então foi levantado o toque de colher. Então queimaram os mortos porque já estavam 2, 3 dias lá no hospital, que não sabia mais fazer o quê. A proposta de implantação de uma força internacional de paz é essencial, ou seja, a retirada das tropas do exército de Israel dos territórios ocupados. A partir disso, o reconhecimento dos 2 estados, a implantação de uma força internacional de paz que garanta o período de transição de negociações para uma solução definitiva. O padre Paulo Suez traz notícias do Sem Terra brasileiro que está no QG de Yasser Arafat e conta que Mário Liu disse por telefone que ficará no bunker até o líder palestino sair. Outro brasileiro na região é o Frei Marcos, que está na Igreja da Natividade junto com religiosos armênios e ortodoxos. Eu faço um apelo à comunidade judaica que ela se pronuncie a favor de uma solução pacífica na Catedral de Belém. Metade da comunidade judaica brasileira vive aqui no estado de São Paulo. E hoje, um de seus porta-vozes mais importantes disse que os judeus brasileiros também são a favor dos esforços pela paz. A coletividade judaica de São Paulo e do Brasil anseia pela paz, e não somente na Igreja da Natividade, mas em todo o processo de futuras negociações dentro do Oriente Médio. Hoje, o secretário de Estado americano Colin Powell pediu ao Líbano e à Síria que controlem o grupo terrorista Hezbollah. Ele teme que os ataques recentes contra Israel possam se espalhar. Powell fez o pedido depois de se reunir com o presidente libanês Emil Lahoud, em Beirute, onde foi recebido com gritos de "Morte à América" por milhares de simpatizantes do Hezbollah. Depois, o secretário foi para Damasco, capital da Síria, onde se reuniu com o presidente Bashar al-Assad. E hoje, também Israel prendeu o líder do grupo Fatah, Marwan Barghouti, considerado pelos israelenses um dos mais perigosos militantes da organização, acusado de liderar ataques suicidas contra civis. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon disse que Barghouti será levado a julgamento. E a Comissão de Direitos Humanos da ONU condenou hoje Israel pelo que chamou de assassinato em massa de palestinos e pediu que o país encerre a ofensiva militar na Cisjordânia. Durante sua sessão anual em Genebra, os países integrantes da comissão aprovaram uma resolução proposta por estados árabes e muçulmanos que critica Israel pelas flagrantes violações das leis humanitárias e afirma o legítimo direito do povo palestino de resistir.
Em instantes, traficantes fazem uma família inteira refém para tentar fugir da polícia. Começa a destruição de mais de 600 toneladas de produtos falsificados. Toda a diferença. Com o sucesso das campanhas de prevenção do câncer de mama, milhões de brasileiras passaram a fazer o autoexame que pode detectar o tumor logo no início, aumentando as chances de cura. Mas em hospitais municipais, estaduais e federais, a procura pelo tratamento nem sempre é tão fácil. São os postos de saúde dos municípios que fazem o primeiro atendimento. Depois, as pacientes são encaminhadas para os centros especializados no tratamento de câncer de mama. Mas em Belo Horizonte, faltam médicos para fazer o exame preventivo. Tem falta de ginecologista desde o ano passado, já foi pedido, mas eles não mandam. No Hospital do Câncer, uma instituição filantrópica no Recife, as mulheres encontram dificuldades na segunda etapa do tratamento. Das 80 pacientes, apenas a metade consegue agendar a mamografia no mesmo dia, porque só existe um aparelho. A senhora vai ligar para cá no mês de maio, que a gente vai marcar para junho, julho e agosto. A solução é esperar, não tem outra alternativa. Em Porto Alegre, este hospital federal tem 2 mamógrafos e é referência em cirurgias de mama. As pacientes são encaminhadas pelos postos de saúde do município, que avaliam a gravidade dos casos. Como a demanda é grande, a espera pelo atendimento especializado é de até 6 meses. Esse tempo de demora pode significar a cura ou a perda da chance de cura desta mulher se ela levar muito tempo para tratar e se essa lesão for um câncer de mama. Aqui no Rio de Janeiro, a situação se repete. Este hospital filantrópico que atende pelo SUS é um dos mais procurados para o tratamento de câncer de mama. E quase todas as pacientes têm uma história de peregrinação na busca por atendimento. Todos os lugares que eu recorria, estava muito difícil. Só daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, ano que vem. A dona de casa, Valda Nunes, passou por 8 hospitais municipais, estaduais e federais. Fez os exames e recebeu a confirmação de que o tumor é maligno. Depois de 11 meses, conseguiu marcar a cirurgia. Eu espero que daqui eu não saia para lugar mais nenhum. E aqui eu vou ser operada. Neste hospital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a prioridade são as pacientes com câncer avançado. São mais de 20 na fila aguardando cirurgia. Esse volume enorme de pacientes que procuram o hospital acaba sobrecarregando e, invariavelmente, você acaba acumulando um número grande de pacientes na fila. A grande procura levou até o Instituto Nacional do Câncer, referência no tratamento da doença, a limitar as vagas. Se eu sei que eu não vou ter condição de atender a todos que nos chegam, pelo menos aqueles que chegarem, e dentro da nossa capacidade nós vamos atender com toda a qualidade que tem que ter merecimento. Apesar das dificuldades, as mulheres devem insistir no tratamento. As mulheres têm que continuar fazendo autoexame. Um tumor de 2 centímetros, ele pode ser curado. E a chance da cura está exatamente nas mãos das pacientes. Foi assim que Wanda Regina descobriu que tinha um tumor no seio. Fez a cirurgia antes que a doença se espalhasse. Se eu esperasse mais, talvez não desse para ter preservado a minha mama. O Ministério da Saúde informou que vai investir 22 milhões de reais até o fim do ano para a compra de equipamentos e a criação de novos centros de tratamento de câncer. Informações sobre postos de saúde e hospitais especializados podem ser obtidas pelo telefone 0800 61 1997. Traficantes fizeram 7 pessoas de uma mesma família reféns por quase 8 horas numa casa em Niterói, estado do Rio. Os bandidos estavam fugindo da polícia depois de tentar ocupar uma favela de madrugada. Na troca de tiros, 3 traficantes morreram. O restante da quadrilha invadiu uma casa e fez os moradores reféns, entre eles um bebê de 5 meses. Depois de uma longa negociação, os bandidos foram presos. A polícia apreendeu armas e munição. Uma quadrilha de 8 menores acusada de sequestro foi presa hoje em São Paulo. Um funcionário do metrô mantido refém foi libertado depois de uma denúncia anônima. No estado de São Paulo, 10 pessoas continuam sequestradas. A maior destruição de produtos piratas já feita no Brasil começou hoje. As falsificações foram apreendidas desde o ano passado pela polícia e pela Receita Federal. Os produtos apreendidos apenas em Santos somam 680 toneladas. Começaram a ser esmagados, jogados no lixo. As quantidades são inéditas. 1,5 milhão de brinquedos.
317 mil cosméticos, 55 mil relógios, 106 mil pares de tênis, 8 mil televisores, entre muitas outras falsificações. As mercadorias eram destinadas a outros países e foram apreendidas em navios estrangeiros. Esta é a maior destruição de produtos pirateados e falsificados do mundo. E o que está começando hoje no Porto de Santos vai demorar mais de um mês para terminar. O Brasil tem recebido muitas críticas pelo tamanho do nosso mercado de produtos falsificados. Mas o governo brasileiro diz que outros países, sobretudo os Estados Unidos, poderiam fazer muito mais para nos ajudar. O Brasil não produz produtos falsificados, tem que voltar os seus olhos, os olhos americanos, para o seu próprio quintal, para o Porto de Nova York e olhar para os países do Sudeste. Do Brasil, para ajudar a treinar fiscais brasileiros, o agente da alfândega americana disse que o problema da pirataria é global, não é só dos Estados Unidos ou do Brasil, e que seu governo quer ajudar. A autoajuda é decisiva. Policiais de várias partes do país visitaram hoje um fabricante de CDs. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo de CDs falsificados. Aprenderam que a distinção entre verdadeiro e falso é até bem simples. O produto original reflete menos cores do que o CD pirateado, que é sempre de baixa qualidade. Pirataria está sendo difundida de maneira grosseira. Então isso aqui vai aperfeiçoar no caso de aparecer alguma coisa sofisticada, nós temos como fazer a comparação. Na página do Jornal Nacional, na internet, você pode ver a série de reportagens sobre a pirataria no Brasil, exibida na semana passada. Em instantes, preso no Brasil, um homem acusado de ligações com o grupo de Osama Bin Laden. Moradores de 5 favelas enfrentam a polícia para saquear depósito de alimentos incendiado. Moradores de 5 favelas do Rio enfrentaram hoje a polícia para saquear pelo segundo dia a central de abastecimento de alimentos, a Ceasa, no subúrbio da cidade. O confronto deixou 2 feridos. No segundo dia de saques, a multidão atacou a polícia. Os PMs avançaram sob uma chuva de pedras e lançaram bombas de efeito moral. Houve correria. 2 policiais ficaram feridos. 3 rapazes que jogavam pedras foram presos. O único maior de idade vai ser processado por lesão corporal. O pavilhão saqueado foi destruído por um incêndio na semana passada. Ontem, mesmo com a presença da polícia, moradores de 5 favelas invadiram os escombros. Os comerciantes tentaram impedir o saque, mas não conseguiram. Nós tentamos conter com a ajuda dos batalhões de choque, polícia militar, só que a gente não pode investir com armamento em cima de crianças, de idosos, e é muito difícil. Os armazéns incendiados são iguais a esses, só que guardavam principalmente cereal, como arroz e muito enlatado. O Serviço de Segurança aqui da Central de Abastecimento calcula que mais de 2.000 pessoas enfrentaram os focos do incêndio e a fumaça e participaram do saque. Depois do confronto, a polícia reforçou ainda mais o esquema de proteção. Mesmo assim, alguns saqueadores conseguem furar a vigilância. Os bombeiros dizem que para estas pessoas o risco é duplo. Os alimentos podem estar contaminados e o pavilhão destruído ainda corre o risco de desabar. A Polícia do Rio vai manter de prontidão na Ceasa mais de 70 soldados do batalhão de choque para evitar novos saques. Terça-feira de sol na maior parte do Brasil. Uma grande massa de ar quente deixa o tempo aberto em quase todo o país. Faz sol de manhã e chove à tarde da Serra Gaúcha ao Acre e nesta parte do Nordeste. Na área mais clara, o dia fica ensolarado. Tempo chuvoso no extremo sul e em quase todo o norte. Mínima de 17 graus em Curitiba e máxima de 34 em Campo Grande. Um parecer do Ministério Público do Paraná atestou na semana passada que o senador Roberto Requião não cometeu qualquer ilegalidade ao socorrer um sobrinho num acidente de trânsito em outubro do ano passado. Na época, a caminhonete dirigida pelo parente de Requião atingiu um outro carro e 2 pessoas morreram. O senador esteve no local e retirou o sobrinho. Segundo os policiais que cuidavam do caso, a atitude dele teria atrapalhado as investigações, o que foi descartado agora pelo Ministério Público.
39 passageiros se salvaram na queda de um avião da Air China, na Coreia do Sul, hoje. O Boeing 767 decolou de Pequim, na China, e caiu numa montanha perto da cidade coreana de Busan. 128 pessoas morreram. Às 11 horas da manhã, chovia forte e havia muita neblina. As caixas pretas foram recuperadas. Segundo a Air China, foi a primeira queda de um avião da empresa em 47 anos. A rede de televisão Al Jazeera, do Catar, divulgou hoje imagens inéditas de Osama Bin Laden. O terrorista saudita aparece ao lado de um importante assessor da organização Al-Qaeda. No vídeo, Osama Bin Laden não fala nada. Muito magro, ele fica assim o tempo todo, pensativo. Às vezes, parece meditar. Mas um dos assessores, que é considerado o braço direito dele, Ayman al-Zawahiri, diz que 11 de setembro foi uma grande vitória e que o mérito foi todo de Deus. A TV Al Jazeera também botou no ar um trecho com um dos homens identificados pelo FBI como um dos sequestradores do avião que caiu na Pensilvânia. Na montagem, com a imagem das Torres Gêmeas ao fundo, ele diz que está na hora de matar os americanos, no quintal da própria casa, na frente de suas crianças, de seus soldados e da polícia. Ele diz ainda que se considera um mártir e pede a Deus que o considere como tal, o que deixa claro que pelo menos esse sequestrador sabia que ia morrer. A TV Al Jazeera diz que recebeu o vídeo há uma semana de um grupo que apoia a Al-Qaeda, a rede terrorista de Osama Bin Laden, e que o trecho do sequestrador foi gravado em Kandahar, no Afeganistão, 6 meses antes de 11 de setembro. Mas o vídeo pode ter sido montado há poucos dias, já que um narrador cita o encontro da Liga Árabe que aconteceu no fim de março. Sobre a gravação em que Osama Bin Laden aparece, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld disse que o vídeo parece ser antigo. Foi preso hoje no Brasil um homem suspeito de terrorismo e de ter ligação com o grupo de Osama Bin Laden. Ele é egípcio e morava no Paraná. O egípcio Mohamed Soliman foi preso quando saía desse edifício onde mora em Foz do Iguaçu. No Egito, ele é acusado de participar do atentado terrorista que matou 62 pessoas na cidade de Luxor, em novembro de 97. O governo egípcio pede ao Supremo Tribunal Federal a extradição dele. O processo está sob segredo de justiça. Durante a tarde, Mohamed Soliman prestou depoimento à Polícia Federal. Ele é inocente e nunca praticou nada no Egito. Então nós temos que apurar que tipo de atos que o governo egípcio considera como terrorismo. Eu não sei o que está se passando no Egito. Eu não sei o que está se passando em Brasília nesse processo e muito menos no Egito. Mohamed Soliman já tinha sido preso em Foz do Iguaçu em 99 por contrabando, mas acabou sendo solto. Ele é casado e tem uma filha brasileira. Segundo informações da polícia, o egípcio Mohamed Soliman é integrante da organização terrorista Al-Gama al-Islamia, que tem conexão com a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Desde que ele chegou ao Brasil há 7 anos, os passos dele vêm sendo acompanhados pela Polícia Federal. Mohamed Soliman vai ser transferido amanhã para a sede da Polícia Federal em Brasília, onde aguardará o julgamento do pedido de extradição. Daqui a pouco, os números da nova pesquisa do Ibope sobre a sucessão presidencial. Depois de reassumir o poder na Venezuela, Hugo Chávez pede diálogo com a oposição. Os advogados da ex-governadora Rosiana Sarney conseguiram suspender as investigações da Polícia Federal sobre o dinheiro encontrado na empresa Alunos. O relator Mário César Ribeiro, do Tribunal Regional Federal em Brasília, determinou que as investigações sejam paralisadas até que seja julgado o mandado de segurança apresentado pela defesa da ex-governadora. No mandado, os advogados questionam as ações da Polícia Federal na empresa. O julgamento ainda não tem data. Divulgada hoje uma nova pesquisa do Ibope sobre a sucessão presidencial. Foram feitas simulações com e sem o nome de Rosiana Sarney. Nas duas, há empate técnico no segundo lugar entre os pré-candidatos José Serra e Antony Garotinho. E uma subida de Luiz Inácio Lula da Silva, que continua em primeiro. Na simulação sem Rosiana Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem 35%. José Serra do PSDB, 18%. Antony Garotinho do PSB, 17%. Ciro Gomes do PPS, 11%. Votos brancos e nulos, 10%. Não souberam ou não opinaram, 9%.
Veja os números da simulação feita com o nome de Rosiana Sarney se a candidata ainda estivesse na disputa. Lula, em dezembro, tinha 31, caiu para 28 em janeiro, para 24 em março e agora teria 31. Garotinho tinha 9, subiu para 15, caiu para 11 e agora teria 15. Serra tinha 5, subiu para 7, para 19 e agora teria 14. Rosiana tinha 16, subiu para 18, caiu para 17 e agora teria 12. Ciro tinha 10, caiu para 7, manteve o 7 e agora teria 9%. O Ibope fez também simulações de segundo turno. Em todas, Luiz Inácio Lula da Silva vence o de adversários. Pelo Ibope, numa simulação com Rosiana Sarney, Lula teria 49%, Rosiana 32%, brancos e nulos 13%, não souberam ou não opinaram 6%. Numa simulação entre Lula e Serra, Lula tem 48%, Serra 36%, brancos e nulos 10%, não souberam ou não opinaram 6%. Entre Lula e Garotinho, Lula 50%, Garotinho 34%, brancos e nulos 10%, não souberam ou não opinaram 7%. Entre Lula e Ciro, Lula 51%, Ciro 31%, brancos e nulos 11%, não souberam ou não opinaram 7%. Os números divulgados hoje são da pesquisa mensal encomendada ao Ibope pelo Bank of America. O Instituto ouviu 2.000 pessoas em todo o Brasil entre os dias 10 e 14 de abril. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O presidente venezuelano Hugo Chávez anunciou hoje a convocação de uma mesa de diálogo nacional, de que participariam setores do governo e da oposição. Numa longa entrevista aos jornalistas, Chávez disse que não vai se vingar dos autores do golpe, que durou apenas 48 horas. De Caracas, o repórter Tonico Ferreira tem as notícias do contragolpe na Venezuela. Hoje foi um dia mais tranquilo, porém tenso em Caracas. O comércio voltou a funcionar, mas com poucos fregueses. Até os vendedores estavam mais preocupados em se informar. Por precaução, algumas lojas abriram apenas uma porta. O medo é que haja uma nova onda de saques. Ontem, partidários de Hugo Chávez quebraram lojas, roubaram, puseram fogo em prédios e mataram pessoas inocentes. A polícia não apareceu para proteger a população. A perda para muitos comerciantes foi total. Por isso, o que os venezuelanos mais querem agora é a volta da normalidade. Tem que normalizar-se a situação que pode passar. Hoje, com roupas civis, Hugo Chávez apareceu para uma entrevista coletiva. Uma pergunta foi feita várias vezes: o que ele pretende fazer para reconciliar o país? O presidente falou em convocar mesas redondas para um diálogo nacional, com a participação da oposição, mas não deu detalhes desse plano, apesar da pressão dos jornalistas. Vamos a trabalhar, vamos a produzir. A entrevista teria também o objetivo de tentar acabar com boatos, segundo os quais Hugo Chávez não estaria firme no poder. O que alimentou os rumores foi a falta de qualquer pronunciamento do alto comando das Forças Armadas desde que Hugo Chávez voltou ao poder. Tanto por parte daqueles oficiais que o tiraram da presidência, quanto daqueles que o trouxeram de volta. Hugo Chávez tentou de todas as formas elogiar os militares, embora eles tenham sido decisivos na queda do presidente. A explicação dele é que os militares foram manipulados por empresários e sindicatos. Muitos han sido vítimas de uma manipulação perversa. O empresário Pedro Carmona, que chegou a tomar posse como presidente interino, está detido para interrogatório. Na entrevista de 3 horas, o presidente Hugo Chávez disse que está investigando se um avião particular americano teria sobrevoado o lugar onde ele ficou preso durante o golpe. Ao ser perguntado sobre a reação americana favorável à queda dele, Chávez disse que Washington tinha sido vítima da falta de informação e que a venda de petróleo para o país não seria interrompida. O retorno de Hugo Chávez ao poder fez o preço do petróleo subir no mercado internacional. Chávez defende o controle da produção na OPEP. Em Londres, o barril do tipo Brent foi cotado a $24,06. Em Nova York, o barril do óleo cru foi cotado a $24,80.
O dólar foi cotado a R$ 2,320, alta de 1,13% em relação à sexta-feira. Bolsas em queda, São Paulo 2,02%, Dow Jones 0,95%, Nasdaq 0,14%. O Ministério do Planejamento divulgou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, que é a base de todo o orçamento do governo federal para o ano que vem. A LDO prevê redução na alíquota do imposto de renda. O desconto para salários acima de R$ 1.800, que hoje é de 27,5%, não seria prorrogado, voltando à alíquota anterior de 25%. O governo prevê ainda na LDO uma inflação de 4% e um crescimento da economia também de 4% em 2003. Veja a seguir, Rivaldo se apresenta machucado para o amistoso contra Portugal. E depois dos gols, Ronaldinho ganha dia de folga na seleção. O fim da primeira fase do torneio Rio-São Paulo teve a classificação de 4 times paulistas. Nos outros campeonatos interestaduais, as forças estão divididas. 10-2 para o Bahia. E a Bahia está em alta. Além da goleada de um time contra o Confiança, o outro, Vitória, terminou a primeira fase na liderança da Copa do Nordeste. Nas semifinais, baianos contra pernambucanos. Náutico e Santa Cruz são os outros 2 classificados. A Copa Norte já está nas finais. Paysandu do Pará e São Raimundo do Amazonas vão decidir o título. Pelas semifinais da Copa Centro-Oeste, o Goiás joga contra o Vila Nova e o Gama enfrenta o Comercial de Campo Grande. Na Copa Sul Minas, um carioca roubou a cena. Zinho fez 5 dos 6 gols na goleada do Grêmio sobre o Mamoré, um deles um golaço. A gente fica muito emocionado, né, e feliz com o acontecimento e ao mesmo tempo meio anestesiado. O time gaúcho vai para as semifinais contra o Atlético Paranaense. O atual campeão brasileiro venceu ontem o América. A outra semifinal é mineira. O líder Cruzeiro enfrenta o Atlético, que conquistou a vaga na última rodada. Assim, já está garantida uma final que segue o nome do torneio, Sul contra Minas. Já o torneio Rio-São Paulo ficou com cara totalmente paulista. Nenhuma equipe do Rio passou para as semifinais. O povo, que tem fama de apressado, teve que esperar até o último minuto para dar adeus aos cariocas. O São Paulo fez o que precisava. Ganhou do americano por 5-3 e ficou de olho no placar, à espera de gols que não saíam nunca. Até que, quase ao mesmo tempo, Marcos Senna chutou. E Fabinho também. O primeiro tirou o Fluminense e classificou o São Caetano. O gol do corintiano Fabinho eliminou o último carioca, o Vasco. Jogadores do Rio de Janeiro não são inferiores aos jogadores aqui do estado de São Paulo. As condições de trabalho é que são diferentes. O outro paulista classificado, o Palmeiras, perdeu o primeiro lugar no chute de Orlando. O último gol da rodada livrou a Ponte Preta do rebaixamento e premiou a torcida depois de longos 90 minutos de sofrimento. Problemas para a seleção brasileira. Rivaldo se apresentou machucado para o amistoso contra Portugal. Houve festa para o Brasil em Lisboa, mas Luiz Felipe teve de ouvir velhas e novas cobranças. A chegada da seleção a Lisboa foi muito animada. E para o técnico Luiz Felipe Scolari, além dos pedidos de sempre, ele ouviu um pouco diferente. Jardel é um ídolo em Portugal e em toda a Europa. Em casa, ele lê os jornais, vê o sucesso dele nas fotos, nas páginas. É o maior artilheiro da Europa. Ninguém fez tantos gols nessa temporada. É lógico que quem faz muitos gols quer estar na seleção. E se acha com o direito de ir para a seleção. Mais que natural isso. O cartaz de Jardel aqui é tão grande que a Federação Portuguesa decidiu convidá-lo para entrar em campo antes do jogo começar com Pelé e Eusébio, os 2 maiores jogadores da história do futebol dos 2 países. No treino, Filipão se recusou a responder sobre Jardel e ficou impaciente com a insistência dos jornalistas portugueses. É a terceira vez que eu vou te falar. Está entendendo português? Eu estou, mas as pessoas não percebem porque é só uma pergunta que todos fazem. Felipão tem até uma certa razão de estar meio chateado. Ronaldinho e Rivaldo não treinaram, eles que são os atacantes preferidos.
Rivaldo chegou com problemas no joelho e no tornozelo. Ele deve jogar, mas por pouco tempo. A dupla dos sonhos de Felipão vai estar em campo, mas ainda não da maneira ideal. Não pode agravar a contusão, né? Eu sinto dor no joelho, estou fazendo meus tratamentos para poder estar em condição da seleção brasileira. Para brasileiros e portugueses, esse vai ser o jogo que vai mostrar qual seleção tem razão de ir para a Copa com mais esperanças. Depois de marcar os 2 gols da vitória do Inter de Milão pelo campeonato italiano, Ronaldinho se apresentou cansado e foi poupado do treino de hoje da seleção. Piscina, fisioterapeuta ao lado. É a rotina chata dos últimos anos. Hoje não. Hoje foi até divertido. Ronaldinho chegou a Lisboa como quem chega ao céu, feliz da vida. Fazer 2 gols, virar o jogo, manter o time na liderança do difícil campeonato italiano. Tudo isso já é uma proeza para qualquer um. Mas para quem não tinha jogado ainda 90 minutos este ano, marcar aos 34 e aos 38 do segundo tempo, Ronaldinho voltou a merecer o apelido que tem. Fenômeno outra vez. Um gol à la Ronaldo, mesmo que a trave queira atrapalhar. O outro, o da vitória, pode não ter sido lá no muro.